Oi, meus bichinhos, minhas bichinhas, aqui é a professora Wiley. Vamos para mais uma aprendência acerca do gênero jornalístico midiático, reportagem. Queria fazer alguns questionamentos para nós iniciarmos essa viagem acerca das notícias aprofundadas. Vocês conseguem perceber a diferença de uma notícia para uma matéria jornalística? Qual a última reportagem que vocês leram? Vocês costumam ler reportagens? Para começarmos essa viagem aí acerca desse mundo das informações, vamos colocar uma coisa na nossa cachola, que toda reportagem é uma notícia ampliada, isso mesmo, uma notícia aprofundada que traz os múltiplos lados de um fato, assunto. Aí vocês, pessoas do bem, podem me perguntar: Prof. White, então, toda reportagem inicialmente responde as mesmas questões que uma notícia? Como, por exemplo, o que, quem, como, quando, onde, para quê, por quê? Aí, pessoal, a resposta é sim. Isso mesmo. Mas será que a reportagem fica só nisso? Claro que não, né? Senão seria uma notícia. Como é uma notícia ampliada, é necessário que na reportagem seja acrescido o comentário opinativo, o ponto de vista, pessoal. Isso mesmo, o ponto de vista que deve ser fundamentado em argumentos. Essa tese que vai ser apresentada, que não necessariamente é do jornalista que organiza esse texto polifônico, multimodal, multissemiótico, pode ser de especialistas utilizados como autoridade no assunto, discutindo, inclusive acerca de questões relacionadas com a nossa atualidade, questões polêmicas, questões que levam o povo a ter curiosidade acerca do conteúdo exposto na reportagem. E aí vocês podem me perguntar: professora, uma reportagem ela tem um tom de argumentação? Sem dúvida. Dessa forma, podemos dizer que a reportagem tem a finalidade de informar e formar opinião, ou seja, expõe e argumenta. De forma escrita ou falada, esse gênero é um testemunho direto de fatos, situacionaliza, explica, descreve, narra, relata, opina, expõe, apresenta acerca de temas relevantes que causam comoção e curiosidade, como eu já falei, interesse do grande público, que somos nós. Pode ter uma linguagem mais formal ou mais informal. Por isso, podemos ver que nesse texto jornalístico, o nível de linguagem dependerá do estilo do veículo, do público-alvo, do propósito comunicativo, da organização do discurso, ou seja, do jornalista que organiza as vozes do discurso. Assim, a reportagem pode usar tanto a primeira pessoa como a terceira pessoa. Focaliza eixos temáticos no campo político, ambiental, tecnológico, científico, cultural, econômico. Como o objetivo desse gênero também é formar a opinião dos leitores, ao longo do texto, o jornalista trabalha estratégias argumentativas como citação, alusão histórica, dados estatísticos, comparações, exemplificações, conceituação, pergunta retórica, pergunta direta muitas vezes. É por isso que é um texto multissemiótico, podendo fazer e trazer aí estruturas de outros gêneros, multimodalidades, ou seja, várias formas de linguagem, como fotojornalismo, tabelas, infográficos, enquetes, entrevistas, notícias, isto é, sem dúvida, um multigênero, cujo cerne é de forma dinâmica, clara, seja com objetividade ou trazendo pistas de subjetividade em uma estrutura livre, apesar de uma base que todo texto informativo tem, viu? Como, por exemplo,
título, subtítulo, lead, que aí é o resumo da contextualização, as perguntas, né, que fundamentam também a notícia, o corpo do texto, com análise, interpretações, opiniões, entrevistas, depoimentos, linha temporal, tabelas. Por isso, esse gênero também é conhecido como multigênero. Gente, esse gênero é tão top que pode ter até um tom estético, ou seja, literário, um tom de divulgação científica, com uma linguagem extremamente, né, científica, mas acessível ao grande público, que vai ser divulgada a ciência, e até de denúncia. Existem reportagens que têm uma finalidade de denunciar algo ou alguém. E como diz no Goiás, né, gente? Por aí lá vai o trem, meu povo. Em suma, a reportagem é uma notícia ampliada. Se vocês fossem escrever uma reportagem, pensem comigo, sobre o que vocês escreveriam? Como sugestão de leitura, indicamos as reportagens capas das revistas brasileiras para que vocês não vivam na era globeliana, né? Em que uma mentira dita 1000 vezes se torne verdade. Como diz Mário Sérgio Cortella, não basta ter informação, é preciso saber o que fazer com ela, meu povo. Então, olha aí, fazendo clippings de reportagens, assim como eu dei a dica nos clippings das notícias, você aprende muito mais a ter um rigor de credibilidade naquilo que vai ser trabalhado nas reportagens. Até a próxima aprendizagem. Com Deus, beijo e força na peruca.